Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, sendo conduzidos pelo Espírito de Cristo, aquele que nos conduz, aquele que é a plenitude do Deus Altíssimo. A palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus, e ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela. Ele é a plenitude do Deus Altíssimo, invisível, aquele que revela. Ele é a imagem, a glória do Deus Altíssimo. Ele é a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz, penetrante, aquela que penetra o interior, pelo mesmo Espírito que nos é concedido a sabedoria do alto, pura, sem hipocrisia. Pelo mesmo Espírito sonda a intenção da mente e do coração, do qual Deus sempre nos ensina que não vê exteriormente como o homem vê. Lembra quando Samuel, o profeta, vai para ungir ali como rei Davi? Antes ele tem um encontro com os outros filhos de Jessé, e quando ele os vê exteriormente, Deus lhes disse: estes já eu reprovei, porque não vejo exteriormente como o homem vê. Mas ele conhece através das atitudes. Segundo as atitudes, ele nos conhece e sonda a intenção da mente e do coração. A palavra nos ensina que antes mesmo de abrirmos a nossa boca, ele já sabe aquilo que havemos de pronunciar. Por isso, o salmista vai dizer: Senhor, me perdoa até daquilo que me é oculto. Devemos sempre pedir perdão ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, dia após dia, porque se tropeça em algum ponto. Mas quando estamos segundo a graça, Ele nos justifica e nos capacita dia após dia a perseverar, a não permitir com que pensamentos maus que venha rondar desça para o coração, e a gente venha a proceder, porque anulamos todos os dados inflamáveis do maligno, segundo a fé opera em nós. Devemos sempre anular e rejeitar tudo aquilo que não procede de Deus. Segundo Jesus Cristo é aquele que nos livra de toda tentação, é aquele que nos protege de todo mal e não permite com que nós não somos influenciados como outrora segundo atitudes más, mas sendo conduzido pelo seu Espírito, estamos sempre a resistir toda tentação que procede da carne, tentação humana. Por isso, aquele que é conduzido pelo seu Espírito, ele não cai em transgressões novamente. Ele persevera dia após dia, segundo aquele que é fiel e verdadeiro para nos manter, segundo o advogado que nos defende do vil tentador e nos mantém tanto com o corpo, alma, mente e espírito incorruptível, aonde já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Assim como sabemos que quando ali o profeta ungiu o rei Davi perseverou, foi um homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, aonde houve consequências. Sabemos que o pecado embrutece o coração, tira até mesmo a habilidade da consciência de examinar a si mesmo. Onde o profeta Natan, quando exorta por parábolas,
ele chega a ponto de condenar quem fez tal atrocidade. Mas quando Natan o expõe, francamente diz: este alguém é tu, Davi, aonde ele realmente ali faz a confissão no Salmo 51. O Senhor viu sinceridade quando ele faz a confissão, mas houve consequências, porque do Senhor tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Houve consequências, aquilo que ele fez em oculto, todo Israel veio a saber, assim como a palavra diz que quando ali ele sai daquele luto da criança, que não veio a perseverar, segundo a palavra do Senhor, ele ainda leva aquela mulher para dentro de casa, e o Senhor não agradou disso, mas mesmo assim foi para com ele, onde a palavra nos ensina que sempre tem um espinho na carne, se tropeça em algum ponto, e aqueles que assim perseveram estão sempre na dependência do Senhor, porque ainda que se tropece em algum ponto, ele nos justifica. Mas aqueles que o negam, aqueles que não perseveram, que rejeitam ser conduzidos pelo seu Espírito, aqueles que rejeitam ser seus imitadores por perseverarem nas suas ondas teológicas que são levados de um lado para o outro, segundo as suas vãs doutrinas meramente humanas, tradições meramente humanas impossíveis de os justificar, e que rejeita aquele que podia os justificar, estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos. Os dias lhes são abreviados e ainda não se alcança a vida vindoura, porque só há um mediador. Como ele nos disse ontem, ele é o único legislador e juiz que tem o poder tanto para fazer-nos prosperar, onde os dias vão bens e longos nessa terra, assim como também aquele que pode aniquilar aqueles que o rejeitam. Porque ele disse: não temeis aqueles que podem somente destruir o corpo e nada fazer com a alma, mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei antes aquele que, depois de tirar o pneuma, o folho de vida, do qual não tem um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa detê-lo, tem um poder e autoridade, aquele que tem a chave da morte e do inferno, para lançar tanto o corpo como a alma, aonde o fogo ali não se apaga, e ali desejarão a morte, mas não haverá mais morte, e o seu verme não se queima. Assim nos ensina o Senhor. Assim como tem uma habitação para aqueles que creem e se confessa de boca e demonstra pelo bom proceder do qual ele nos conhece, aonde ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Aquele que nos ensina: não se turbe o vosso coração, pois a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. Aonde ali haverá júbilo para aqueles que perseverarem dia após dia, sendo conduzidos pelo seu Espírito. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.